Fala galera, Wes falando aqui. Mais um motovlog pra gente. Vamos lá. Florianópolis, dia 2 de dezembro. Aqui nós estamos. Dezembro. A gente abriu e fechou o olho e já estamos em dezembro. E hoje, pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje? Eu queria comentar um pouco mais aí sobre a minha jornada no motovlog, como que eu comecei, tá? Comentar também um pouco de equipamentos e dar um incentivo para as pessoas que estão começando no motovlog. Por quê? E por que eu gostaria de trazer isso? Eu tenho notado aí nos meus vídeos, muitas pessoas tendo curiosidade sobre os equipamentos, comentando sobre o preço dos equipamentos, falando também que gostaria de começar no motovlog, mas que está esperando para comprar uma câmera X, um equipamento Y. Então, pessoal, esse vídeo aqui eu gostaria de fazer para dar uma motivação para quem está começando. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, porque de alguma forma vocês podem também se inspirar nisso e não ficar esperando juntar uma grana para comprar aquele equipamento que você acha que você precisa para começar no motovlog. E assim, eu vou ser bem honesto, eu não vou mentir. O equipamento ele faz diferença sim. Você ter uma boa câmera, você ter um bom microfone, faz diferença sim. Não vai ser eu a pessoa que vai chegar aqui e vai falar que não faz diferença, porque faz. Inclusive muitas vezes até a moto que você tem pode chamar a atenção também. Então eu não vou falar que isso não faz diferença, porque faz. E até porque eu acho que seria bem hipocrisia. Seria muita hipocrisia da minha parte vir aqui e falar que não faz diferença, sendo que eu tenho aqui a moto que eu quero, eu estou usando a câmera que eu quero, né? Eu tenho o microfone que eu acho que é bom, então acho que seria muita hipocrisia. Mas eu posso dizer para vocês como eu comecei. E quando eu comecei, eu não tinha todos esses equipamentos que eu tenho. Quando eu comecei no motovlog, lá em 2020, a primeira câmera que eu tive foi uma SJ-Cam. E eu via o pessoal fazendo os conteúdos deles com a GoPro 4, 5, que era a GoPro da época, e eu falava, caramba, se eu tivesse uma câmera dessa, ia ser top, eu ia conseguir fazer mais coisas. Se eu tivesse assim, eu ia ter mais motivação. Se eu tivesse essa moto que o cara tem também, eu ia conseguir fazer mais. O capacete que ele tem, o tênis, a bota que ele usa, a jaqueta que ele tem, cara, eu me enxergava dessa forma. E embora eu soubesse que eu tinha que produzir com aquilo, com o equipamento que eu tinha, eu sempre imaginava que se eu tivesse tudo aquilo, eu ia conseguir fazer mais. E isso não é inteiramente verdade. De novo, digo sim, o equipamento faz diferença, mas não é inteiramente verdade. Por quê? Porque conforme os anos foram se passando e eu fui produzindo mais vídeo, eu fui ampliando ali o meu conhecimento sobre produção de vídeo, sobre áudio, sobre fotografia, que é uma das paixões que eu tenho, eu fui percebendo que se eu tivesse hoje o conhecimento que eu tenho com aquele equipamento que eu tinha na época, que era defasado, né, em comparação com os outros caras ali que estavam produzindo conteúdo, com certeza eu ia conseguir extrair muito mais. Baseado no conhecimento, só baseado no conhecimento que eu tinha. Então eu digo para vocês, pessoal, vocês não precisam da última câmera, da última geração de câmera. Vocês não precisam da Action 5 da DJI, vocês não precisam da GoPro 13 Pro, o último modelo, vocês não precisam disso. É lógico que assim, um bom equipamento, existem equipamentos bons com custo-benefício que já vão entregar para vocês uma qualidade excelente, e aí cabe a vocês melhorar aí de vocês o conhecimento que vocês têm, entender mais sobre
produção de vídeo e fotografia e até mesmo edição, porque hoje é uma coisa que eu digo, a tecnologia ela se difundiu ao ponto de que está muito difícil você criar uma diferenciação de produtos, isso para os fabricantes. Então hoje uma GoPro 13, por exemplo, ela oferece uma qualidade de imagem e de vídeo muito parecida, por exemplo, com uma DJI Action 2, que é uma câmera de há 4 anos atrás. Então assim, você vai ver, ambas gravam em 60 fps, ambas gravam em 4K, ambas têm estabilização. Então assim, a tecnologia ela foi difundida a tal ponto que está difícil de criar diferenciação. Aí você vê as diferenciações, né? Nas novas câmeras, por exemplo, DJI Action 5, ela consegue gravar melhor em luz baixa. Então para você que produz conteúdos à noite, vai ser melhor. Então assim, são pequenas diferenciações que eu digo para você, mesmo com conhecimento, mesmo com essas novas, com essas inovações, com conhecimento, mesmo com uma câmera defasada, você consegue entregar uma qualidade igual e até superior. Por que que eu digo isso? Porque eu sei disso, eu tenho esse conhecimento. Eu sei, por exemplo, que embora a minha câmera não performe bem em luz baixa, em conteúdos noturnos, eu sei que se eu aumentar o FPS, se eu colocar para gravar em 50 fps e se eu aumentar a velocidade do obturador, o shutter speed, para 110 segundos, para 1/110, eu sei que eu vou conseguir entregar uma qualidade similar a essa câmera que possui a tecnologia para gravação noturna. O que isso quer dizer? Isso é conhecimento técnico, pessoal. Isso é conhecimento técnico. Isso significa que a minha máquina vai capturar mais frames por segundo e ela vai ficar com o obturador aberto mais tempo, permitindo maior incidência de luz. E fotografia é luz. Um dos aspectos primordiais da fotografia é luz. Então assim, tudo que eu tô falando isso pra você parece ser uma parada meio técnica, meio chata, mas é importante para que você não fique nas mãos dos fabricantes toda vez que eles lançam uma nova tecnologia. Você vai achar que você está sempre defasado. E não. Você pode começar com aquilo que você tem em mãos. Então eu digo para você, pessoal, comece com aquilo que você tem. Não fique esperando chegar o super microfone. Não fique esperando você ter dinheiro para comprar a super câmera. Se você quiser fazer decisões inteligentes, óbvio, estou economizando para comprar isso. Eu gostaria de... Essa é a câmera do meu sonho. Então eu estou juntando grana para comprar essa. Eu estou esperando um Y, esse lançamento. Cara, acho que tudo isso faz parte. Eu também sou... embora eu fale disso, eu também sou um cara que gosta de tecnologia, que gosta assim de consumir coisas das mais altas tecnologias e inovações. Mas não fique dependente disso, pessoal. Não fique esperando esse momento especial chegar. Comece com aquilo que você tem e adquira conhecimento técnico. Com conhecimento técnico, você vai conseguir compensar essa curva das inovações, porque a cada minuto tem uma câmera nova lançando, a cada minuto tem uma Insta360 nova, a cada minuto tem uma GoPro nova, a cada minuto tem um drone novo, e a cada segundo vai ter uma motocicleta nova também. Vai ter uma tecnologia nova. Então você precisa saber usar a tecnologia que você tem em mãos. Então, pessoal, você não precisa ter a última tecnologia. Você consegue começar com aquilo que você tem em mãos. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para quem está começando aí no motovlog, para quem está começando na fotografia, na filmagem e na produção de conteúdo em geral. Não fiquem dependentes, não atrelem a sua iniciativa, a sua capacidade de começar algo a uma tecnologia, a uma câmera, a um microfone. Comece com aquilo que você tem em mãos, pessoal.
E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre a sua perspectiva, a sua ótica de mundo. A sua ótica, a sua perspectiva, como você enxerga as coisas, ela é única. Ela é somente exclusiva sua e você consegue trazer isso para a vida de um jeito único, que é o seu jeito, a sua forma. Por exemplo, eu tô aqui em Floripa. Cara, uma cidade maravilhosa, uma cidade incrível. Tem várias praias, tem lagoa, tem duna. Eu consigo trazer isso para vocês se eu quiser, né? Então assim, de repente um cara que tá lá em São Paulo, numa metrópole, num caos, no trânsito, não vai conseguir trazer isso. Embora São Paulo também seja uma cidade, o interior de São Paulo seja incrível, seja muito bonito. Você vai ter lá a cachoeira, você vai ter paisagens incríveis. Mas é uma outra pegada, é um outro tipo de conteúdo. A visão do motovlog lá de São Paulo é a visão dele, é uma visão única. Ele vai conseguir trazer aquele tipo de conteúdo que eu não vou conseguir. Então muitas vezes eu vejo pessoas também atrelando, também esperando que ele esteja em um ótimo lugar. Ah, eu vou começar o conteúdo só quando eu estiver lá em Floripa. Pessoal, não. Começa onde você tá. A sua perspectiva de São Paulo é incrível. Eu estou usando São Paulo como referência, mas é muito massa ver os motovlogs lá de Sampa. De pegar o pessoal ali, que às vezes está no trânsito. O cara tem que cortar o trânsito ali, ele não pode vacilar no semáforo, porque senão corre o risco de ele ser assaltado. E não só isso. Tem motovlogs que eu sigo, por exemplo, caras que moram na Índia. Cara, é um trânsito caótico. É um trânsito onde não tem sinalização. É um trânsito onde as pessoas ali meio que seguiam ali a base da buzina, naquela loucura, naquele caos. Então é uma parada que eu gosto também. E é uma ótica exclusiva de quem mora lá na Índia. Só ele vai conseguir fazer isso. Então assim, não subestimem o potencial da perspectiva única que você tem, né? Eu falei aqui sobre ambiência, mas aí tem a maneira como você aborda o ambiente também. Aí cabe a você. O que você vai falar sobre isso, o que você vai trazer sobre isso. Então, pessoal, não fiquem dependentes de equipamento, não fiquem dependentes de uma paisagem bonita, de um dia ensolarado. Se você quer começar, cara, começa com aquilo que você tem. E é isso, e adiciona o seu toque, né? Aquilo que é único seu, a sua perspectiva, aquilo que você gosta. Tem um outro cara que eu sigo, por exemplo, ele fala de poesias. Ele tá ali pilotando a moto, aí ele vai colocando algumas poesias ali que ele fez, algumas frases motivacionais, enfim. É uma perspectiva única, diferente dele. Ele uniu duas coisas que ele gosta, que são poemas, poesias ali, motovlog e a estrada. Isso é o que relaxa ele. Então essa é a perspectiva dele. A minha, por exemplo, eu gosto de esportes radicais, eu gosto de tecnologia, eu gosto de drone, eu gosto também de academia. Então são as coisas que eu trago aqui no meu canal. Então, pessoal, não subestima a sua capacidade de abordar um tema, de fazer um motovlog, de fazer uma filmagem única com a sua perspectiva. Que isso que é o especial. Aquilo que você pode trazer que ninguém mais pode. Como que você enxerga o mundo através da sua ótica. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Tamo junto!